Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira. Meus amados, nós nos deparamos com um evangelho que nos mexe por dentro, que nos inquieta. O evangelista São Lucas, ele nos diz que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Vejam mesmo, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ora, se Jesus estivesse indo apenas para uma missão de evangelização e depois ele voltasse, tranquilo, nós não tomaríamos isso assim como algo tão extraordinário. Era o dia a dia de Jesus, aqui e acolá, curando, ensinando. Quando Lucas diz aqui no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9 do seu evangelho, que nosso Senhor tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, Lucas se refere que Jesus partiu para Jerusalém sabendo que ia morrer na cruz. E ele toma a firme decisão de partir sabendo que iria morrer na cruz. A firme decisão. Ora, ele veio do céu, o Filho de Deus veio do céu para nos salvar, para dar a vida por nós. Ele então se faz um de nós. Ele, no tempo pensado por Deus, começa a sua missão e, tendo cumprido, portanto, aquilo que o Pai lhe tinha pedido antes de sua morte na cruz, ele agora se prepara para a morte na cruz, a morte de cruz. A firme decisão. Quando foi que nós tomamos mesmo a firme decisão de não mais ofendermos a Deus? Quando foi que nós tomamos a firme decisão de rezar, por exemplo, o terço todos os dias? Quando foi que nós tomamos a firme decisão de tirar de nossa vida tudo aquilo que nos separa de Deus, do amor, do bem? Quando foi que nós tomamos a firme decisão de dar a nossa vida por Deus, de oferecê-la por Deus? Quando foi que nós tomamos a firme decisão de não irmos à missa somente uma vez na semana, aos domingos, mas de podermos ir quantas vezes pudermos? Quando foi que tomamos a firme decisão de deixar a preguiça, a moleza? Quando foi que tomamos a firme decisão de abandonarmos o mais fácil para escolhermos a porta estreita, aquela porta que nos leva para Deus, da qual Jesus falou, ensinou, que por ela só os justos entrarão, porque só os justos decidirão mesmo pelo caminho estreito, pela porta estreita. Meus amados, ouvindo São Lucas dizer que Jesus tomou a firme decisão, chego mesmo a ficar impactado com tudo isso. E olho para mim e me dou conta de que preciso tomar a firme decisão de querer ser de Deus,
de querer somente a Deus? Eu vejo que é preciso tomar a firme decisão de ser santo, Deus ser santo, de você ser santo, santa. Nós não podemos mais viver dessa forma. Nós não podemos mais viver mais ou menos. Nós não podemos viver embalados por uma preguiça espiritual, por uma insensibilidade diante de todos os apelos de Deus. Não podemos mais viver dessa forma. Precisamos tomar a firme decisão. Precisamos ser como Jesus. Nós devemos nos decidir por aquilo que é de Deus, por aquilo que nos levará para o céu. Nós precisamos mesmo dizer para nós mesmos: chegou a hora e é agora que eu vou fazer tudo aquilo que eu puder, auxiliado pela graça do meu Senhor, para que eu seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um sacerdote de Deus. Meus amados, é tempo de luta, é tempo de renúncia, é tempo de decisão. Olhando para Jesus, nós vemos bem o que significa decidir. Ele decidiu partir para Jerusalém. E lá ele seria preso, ele seria flagelado, humilhado. Lá ele morreria numa cruz. E ele fez tudo isso conscientemente. Ele se deu, se entregou. Mas antes ele decidiu que seria exatamente dessa forma. Ora, a nós cabe, portanto, tomarmos uma decisão diante de Deus. Dizermos para Deus: é tempo de mudança, Senhor, e eu quero mudar, e eu quero vida nova, e eu não quero mais viver como até agora eu tenho vivido. Eu quero uma vida nova, Senhor. Eu quero uma vida de decisão. Eu quero uma vida longe da preguiça, do comodismo. Eu quero uma vida nova, meu Senhor, uma vida nova. Se fizermos assim, mudaremos completamente o rumo de nossa vida, o rumo de nossa história. E é para isso que nós devemos caminhar. É para isso que nós devemos caminhar. Muito bem, temos um outro grande ensinamento de Jesus. Como ele estava indo para Jerusalém, ele pede para que os seus discípulos vão à frente e preparem um lugar lá na região dos samaritanos. Os samaritanos, quando perceberam que Jesus ia para Jerusalém, nós já sabemos que samaritanos e judeus não se dão. Ao verem que Jesus estava decidido a ir para Jerusalém, eles simplesmente não deixaram que Jesus e seus discípulos acampassem ali. Ora, João e Tiago ficaram tão revoltados, mas tão revoltados com a atitude dos samaritanos, que disseram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos que caia um raio do céu e acabe com eles? Imagine, os dois discípulos de Jesus queriam, porque estavam com raiva, porque eles não deixaram Jesus entrar na região deles, eles, sabendo que de uma certa forma gozavam de um certo privilégio, porque estavam com Jesus, pensaram que podiam pedir ao Pai que enviasse do céu um raio para acabar com todos eles, com os samaritanos daquela região.
Nós não nos admiramos porque nós sabemos que se não vigiarmos, nós vamos pelos mesmos caminhos, nós trilhamos os mesmos caminhos. Se o Senhor não vier em nosso auxílio, em nosso socorro, nós podemos nos deixar levar pelos sentimentos e emoções e podemos fazer muita coisa que desagrada a Deus. Muita coisa. Jesus olhou para eles e não permitiu, obviamente, não concordou, os repreendeu, porque eles estavam tomados de ira, estavam tomados pela fúria, por verem seus desejos contrariados. Pobres de nós, como nós somos frágeis e como facilmente nós nos deixamos levar pelas circunstâncias. Como nos deixamos levar pelas circunstâncias, como precisamos da luz de Deus, como precisamos de discernimento, de sabedoria, para não nos deixarmos levar pelas circunstâncias da vida. Quando não temos a sabedoria que vem do Senhor, somos capazes de fazer muitas tolices, muitas besteiras, exatamente porque nos deixamos levar pelas emoções. Muito bem, penso que temos aqui coisas bem importantes para aprendermos. Aprendermos com Jesus que devemos tomar a firme decisão de trabalharmos para conquistarmos o céu, de trabalharmos para fazermos a vontade de Deus, de vivermos uma vida agradável a Deus. E depois, que não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, que devemos rezar muito, para que o Senhor nos conceda luz, sabedoria, discernimento, a fim de que sejamos prudentes diante daquilo que se apresenta diante de nós. Que não vivamos movidos por nossos sentimentos e emoções, mas pela palavra de Deus, guiados pela palavra, movidos pela palavra, por aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para nós e que Ele mesmo já nos revelou. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.